objetivo desse vídeo é mostrar como criar uma tabela calendário utilizando uma função que eu tenho dentro do meu repositório do GitHub, certo? A função que eu vou utilizar é essa função aqui, ó, fn-team-calendar. Aqui no meu repositório Partner-Ms, a gente consegue ter algumas funções que dá para ser reutilizadas em vários projetos, e uma delas é o fn-team-calendar, que ele cria uma tabela calendário para a gente. Todo o modelo de dados que se preze, ele precisa ter uma tabela calendário bem trabalhada. Essa função que a gente vai utilizar aqui, ela já faz essa criação de uma forma mais automática possível para a gente. Vou copiar todo esse código, Ctrl+C, e dentro do meu Power Query, seja no Power Query do Excel ou do Power BI, eu vou criar uma consulta nula, consulta nula. Vou renomear essa consulta para fn-team calendar. Botão direito na consulta, editor avançado, colo toda meu código aqui. Clico em concluído. E agora a função está criada. Aqui embaixo ela mostra quais são os parâmetros que precisa ser utilizado para essa função funcionar e qual é o tipo de dados que ela precisa. Eu vou criar agora uma tabela calendário usando essa função. Vou colocar aqui, ó, nova consulta nula. Vou renomear ela para team calendar. E vou utilizar a função aqui. A função ela precisa de alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é a última data de referência, ou seja, até que data ela vai, a sua tabela fato, a sua referência vai, certo? Se ela vai até o dia 31 de agosto, se ela vai até o dia 31 de dezembro, isso aqui na verdade é a tabela fato, não o final da tabela calendário. A outra é a menor data, ou seja, qual é a menor data da sua tabela de referência, suas datas de referência, ela inicia. Com essas duas informações, a gente consegue criar a tabela calendário abrangendo todas as datas da área que existe dessas datas. Então, se, por exemplo, a nossa tabela fato vai do dia 1 de fevereiro de 2020 e acaba no dia 31 de julho de 2023, então a tabela calendário ela vai ser criada desde o dia 1 de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2023, certo? O último dia aqui da tabela é exatamente qual é o último dia que você gostaria que ele fosse referenciado. Por padrão, ele retorna o último dia do ano, mas caso você queira que retorne o último dia do mês, é só você colocar a opção 1, que aí ele vai funcionar para retornar o último dia do mês. O que eu diria exatamente qual é o formato de data que você vai querer retornar. O padrão ele traz o PTBR, mas se você quiser o EN, o S, que é inglês, o espanhol ou algum outro tipo de nomes, para que os nomes do mês e do dia da semana venham nesse idioma, você pode escolher aqui para os outros tipos de cultura que pode colocar. E o primeiro dia da semana é para poder saber qual é o primeiro dia da semana, onde é que a semana começa, porque existem algumas colunas de semana, para você começar na semana, a semana começar na segunda ou no domingo, na terça. Você pode também escolher aqui dessa forma, tá bom? O padrão, ela fica como domingo, caso não seja inserido. Então, lá no dia em calendário, eu vou trazer exatamente as datas que eu quero retornar para cá. Eu tenho uma tabela fato, que eu vou usar como referência, que ela vai desde o dia 5 de 5 de 2021 até o dia 26 de 1 de 2024. O ideal é que você utilize uma tabela fato como referência para você poder criar as suas tabelas calendários de uma forma que abranja, né, que abrace todas essas datas que estão desde o início até o final dela. Então, eu vou criar, primeiro eu vou retornar a data mínima dessa coluna e depois eu vou retornar a data máxima, para que eu use como referência. Então, lá em calendário, na primeira fonte de dados, eu vou utilizar aqui, ó, vou acessar a tabela fato e a coluna data ref. Então, eu vou utilizar aqui, ó, tabela fato e a coluna data ref. Bom, essa daqui já é a relação das minhas datas que eu possuo disponíveis. Vou criar uma nova etapa aqui, clicando em FX, chamar de data mínima. Na verdade, vou botar menor data, né? Menor data. Que é menor data, eu vou pegar esta lista que foi formada, veja que é uma lista, certo? E retornar o menor data desse item. Eu vou aqui. List.min. E eu retorno agora a menor data de uma lista. Aqui, dia 5 de 5. Vou criar mais uma etapa. Vou chamar essa etapa de maior data.
E eu vou fazer o mesmo do que o anterior, só que em vez de trazer a menor data, eu vou trazer a maior data. Então aqui eu vou trazer list.max. E onde é que está a lista que eu quero trabalhar? A lista chama source, que é a etapa source. Pronto. Agora eu já tenho a maior data. Pronto. Agora eu vou adicionar aqui, eu criar uma nova etapa. E vou chamar essa etapa aqui de invocar função. Função que eu não boto cedilha, acento, nada nas etapas. E aí, para eu poder chamar a função, eu chamo lá a função que eu quero. fn de encalejado. Primeiro parâmetro é a maior data. Então eu vou lá pela maior data. Já tenho a minha maior data aqui preparada. Depois, a menor data. E vai ter os outros parâmetros. Os outros parâmetros, a partir daqui, já é opcional. Se eu clicar aqui já do lado de fora, eu já tenho agora minha tabela calendária aqui, ó, toda criada. Que ela vai ter as colunas data, ano, mês, mês-nome, dia do mês, trimestre, ano, trimestre, semana do mês, início da semana, termina a semana, dia, ano, dia. Já vem aqui, ó, com uma quantidade bem grande de colunas. Caso você queira criar outras colunas, você pode criar aqui normalmente, sem problema. Você pode chegar aqui, por exemplo, adicionar coluna personalizada. Eu vou colocar aqui a coluna, por exemplo, período. Essa coluna período eu vou botar aqui date, ponto, to text. Pego a coluna data e a função date to text ele vai transformar a data em um texto com base em uma formatação. Nesse caso, eu vou querer colocar aqui, ó, o ano em 4 dígitos, tudo minúsculo, y tudo minúsculo, barra e o mês em 2 dígitos, M maiúsculo, que refere-se a mês. Se for M minúsculo, você vai referir-se a minuto. Certo? Se eu quiser ainda mais deixar especificado aqui qual é a cultura dele, eu posso escrever aqui, por exemplo, NUS, se eu quiser que ele retorne no idioma de inglês. Como aqui a gente não está falando de número, não vai fazer muita diferença em português com inglês. Ok? Pronto. Aí ele já pega aqui, ó, a coluna período. Claro que por boa prática seria ideal você já informar qual é o tipo de coluna que a gente vai adicionar. Esse aqui é o tipo de coluna texto. Então, no último parâmetro de add column, eu boto uma vírgula e informo aqui, ó, type.text. Perdão, contrário. Text.type. Ele vai e me retorna o tipo de texto, sem eu precisar ter que adicionar uma nova coluna aqui, certo? Renomeio minha etapa, coluna período, sempre renomeio suas etapas. E agora já está pronto para eu carregar lá para o meu modelo de dados, beleza?